Olá, tudo bem? Nessa semana, os assuntos tratados serão o controle biológico e a homeopatia. O controle biológico é uma técnica que tem como premissa básica fazer o controle das pragas agrícolas a partir do uso dos inimigos naturais, que são organismos que eles existem na natureza. É um método de controle considerado mais racional, mais saudável que o controle convencional realizado por produtos químicos. Baseia-se em usar insetos benéficos predadores, parasitoides e micro-organismos como os fungos, vírus e bactérias no controle daqueles considerados pragas para as culturas agrícolas. Dentre os organismos que podem ser utilizados no controle biológico estão os parasitoides. São seres vivos que eles parasitam os outros, impossibilitando que eles cheguem à fase reprodutiva. Então, as larvas do parasita, elas se desenvolvem dentro do inseto praga e com isso causam a morte e, consequentemente, a diminuição da população do inseto praga. Um exemplo bastante conhecido na agricultura é as vespinhas do gênero Trichogramma, que elas são utilizadas para o controle dos lepidópteros praga, como que são as lagartas, como a Spodoptera do milho, Crisodestes da cultura da soja. Outros organismos utilizados são os predadores. Eles são organismos que durante todo o seu ciclo de vida ou alguma parte dele, eles vão buscar outros organismos para se alimentar e com isso fazem o controle. E eles fazem isso durante todo o seu ciclo de vida, como por exemplo, os ácaros predadores que eles combatem, que eles predam outros ácaros em diferentes culturas. Então, eles fazem isso para se alimentar e, consequentemente, fazem a diminuição da população daqueles ácaros que causam prejuízo para as culturas agrícolas. Outros organismos são os patógenos, são agentes patogênicos, são organismos microscópicos que podem se multiplicar dentro do organismo do hospedeiro e causam infecções ou outras complicações que levam à morte um exemplo do fungo Beauveria baciana. Ele é um inseticida microbiológico aonde os fungos eles se desenvolvem dentro do inseto hospedeiro, ou seja, eles se alimentam do inseto hospedeiro e com isso causam a sua morte. Existem diferentes formas de se fazer o controle biológico, dentre elas o controle biológico clássico, é uma medida de controle que ela é realizada num longo prazo, através da introdução por meio de importação e colonização dos predadores, dos parasitoides, realizado para as pragas exóticas, aquelas que não existem no local onde a praga está se desenvolvendo. Então, é necessário fazer a coleta dos inimigos naturais da região aonde aquele inseto praga ele se desenvolveu, do seu local de origem, e aí então trazer ele para o local aonde a praga está ocorrendo para que o inimigo natural ele faça o controle. O controle biológico artificial, como o próprio nome diz, é aquele realizado através de uma interferência artificial, de forma então a induzir o aumento dos seres que realizam o controle, dos seres predadores. O controle biológico natural refere-se a populações de inimigos naturais que ocorrem naturalmente no local e que são responsáveis pela mortalidade natural do ecossistema. Eles realizam então a manutenção de um nível de equilíbrio das pragas, ou seja, é aquele controle que ocorre normalmente na natureza, sem a interferência humana. O controle biológico aplicado é aquele realizado através de liberação em massa de predadores ou de parasitoides. A criação deles é realizada em laboratórios por empresas também chamadas de biofábricas. Esse tipo de controle biológico é o mais aceito pelo mercado,
porque como se ocorre a liberação em massa, a liberação grande dos inimigos naturais, a ação deles também é mais rápida. Então, é um controle semelhante ao que é realizado pelos inseticidas químicos. É então o mais utilizado comercialmente. Outro manejo utilizado para o controle para o manejo ecológico é a homeopatia. A premissa básica ela se baseia na cura dos semelhantes pelos semelhantes. O que isso significa? Estimula-se o organismo a reagir contra um agente externo através da exposição a doses bem pequenas de substâncias que elas vão produzir os sintomas semelhantes em plantas saudáveis. Ou seja, se estimula-se o organismo a resistir, a produzir anticorpos, a produzir defesas em relação àquela doença que pode afetá-lo. Na agricultura, o tratamento homeopático ele não trata apenas de uma praga ou de uma doença específica, mas ele busca tratar a planta como um todo, deixar ela mais saudável e com isso mais resistente e mais tolerante ao ataque de pragas e doenças. Como um exemplo clássico na agricultura, a aplicação do manjericão pulverizado sobre a cultura do tomate é um remédio que vai deixar a planta mais saudável, mais resistente. O uso da homeopatia ela traz algumas vantagens, tanto para quem produz como para quem consome, também para o meio ambiente, pois ao utilizá-la evita-se a utilização de produtos químicos, não se fica dependente de empresas, né? Não precisa fazer a compra do produto para tratar a cultura. Esses produtos apresentam um custo bastante baixo. Pode ser utilizado como inóculo. O inóculo pode ser utilizado para qualquer tipo de organismo, então para qualquer tipo de planta. Ele pode ser elaborado na própria propriedade e ele não extermina o organismo, induzindo também ao equilíbrio ambiental. Esse é o conteúdo, então, que tínhamos para ver essa semana. No material escrito eu elaborei com mais conteúdo, mais informações para vocês terem conhecimento. Então não esqueçam de realizar a atividade avaliativa, tá bem fácil, bem tranquila de fazer. Qualquer dúvida me mandem mensagem ou então entre em contato através do fórum de dúvidas, tá bem? Bons estudos para vocês!